Bom dia, Daniel. Nós somos os alunos do itinerário formativo, como o Will falou. Eu sou Ana Carolina, Angelina, Rafael, Luíde e Fernando. E a gente é do ensino médio do Colégio Miguel de Cervantes. A gente quer te dar as boas-vindas como escritor, professor, político, ativista indígena. E eu vou fazer um pouquinho de uma introdução sobre você, para quem vai assistir a entrevista depois. E vou complementar com um pouquinho sobre o que eu ouvi na palestra. Aliás, parabéns, foi uma palestra muito rica, muito especial, porque você passou para as crianças do sexto ano coisas que eles vão levar, porque esse estudo vai muito para frente, profundo, o colégio preza muito isso como o nosso aprendizado. Então, eu vou começar falando um pouco sobre seus 60 livros publicados, que você é vencedor de diversos prêmios, sendo alguns deles 2 prêmios Jabuti, 2 ordens do Mérito Cultural e menção honrosa da Unesco no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na questão de tolerância. Daniel Munduruku nasceu em Belém, Pará e é parte da tribo Munduruku. É formado em filosofia com licenciatura em psicologia e história, além de ser pós-graduado em antropologia social pela USP. Hoje teremos a honra de entrevistá-lo e abordar questões como a do lugar da pessoa indígena na sociedade contemporânea e discutir assuntos de 2 de seus livros, O Sinal do Pajé. Com isso, podemos iniciar algumas nossas perguntas. A gente queria te perguntar antes se você tem alguma coisa para falar para a gente, se você quer complementar com alguma coisa, que é uma pergunta que a gente vai fazer para você também ao final da palestra. Queria falar, como você mesmo falou, o mundo do relógio, então a gente tem muito pouco tempo aqui para falar com você, mas mostrar um pouquinho o tanto que você tem para mostrar para a gente de origem, cultura, hábito e a transição dos nossos povos originários, que a gente tem a honra de estar aqui ouvindo como um grande sinal, e você é muito importante, é especial poder te entrevistar. Eu queria falar que, como você mesmo falou, temos que pensar a partir do ponto de vista indígena, e é um estudo que a escola está passando para a gente. A gente vai fazer nosso máximo aqui. Seu livro trouxe muita identificação, eu percebi muito disso até para as crianças do sexto ano. E aqui a gente vai fazer um estudo um pouco mais profundo, com muita pesquisa, então eu vou deixar que eles façam as perguntas. Mas eu queria te agradecer já por começo, por toda a equipe do colégio. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Fernando e a primeira pergunta que a gente gostaria de realizar para o senhor é como a experiência de ser um escritor indígena influencia no seu trabalho literário e a mensagem que você deseja transmitir para os seus leitores. Legal, muito obrigado pela oportunidade que vocês dão para eu falar de alguns temas, assim, sobretudo para uma juventude como vocês, uma juventude contemporânea. Na apresentação, nossa amiga falou assim do mundo contemporâneo, lembrando que o mundo não é contemporâneo. Nós somos contemporâneos no mundo, né? Nós somos do hoje, somos do presente. O mundo é um pouco reflexo daquilo que a gente é, né? Quem dá contemporaneidade às coisas somos nós humanos. O mundo é só o mundo, né? Ele é é uma entidade que está para além de nós, acima de nós, ou mesmo abaixo de nós. Mas nós que fazemos o mundo ser o que o mundo é. Portanto, esses conceitos que a gente usa, né, muitas vezes, de contemporaneidade, porque nós vivemos num mundo contemporâneo. Não, nós estamos aqui e agora, e sempre que a gente vive esse aqui e agora, nós nos tornamos contemporâneos, ou seja, nós estamos vivendo esse momento, né? Então é importante lembrar isso, porque essa ideia do tempo é sempre muito equivocada nas pessoas. Elas acham que o tempo é muito linear e o tempo não é linear, né? Assim, o tempo ele é circular, ele é o tempo da natureza. Nós é que criamos um tempo linear para vivermos nesse mundo, tá? Mas isso é só para começar a nossa conversa, porque a sua questão, Fernando, é importante, porque eu acredito assim que a literatura que eu escrevo, o meu pertencimento a um povo, ele é importante para eu trazer para a sociedade brasileira um pouco das questões que afetam o nosso povo. Afeta em dois sentidos, afetar no sentido de atingir, mas afetar no sentido do afeto também, né? O afeto que a sociedade brasileira nunca nos ofereceu, na verdade. A sociedade brasileira sempre nos afetou de uma maneira negativa. E o afeto positivo, né, de nos colocar no contexto da sociedade mesmo,
Isso está acontecendo muito recentemente, né? E não é porque a sociedade quer, é porque os povos indígenas estão forçando a sociedade para querer isso. Então, a minha escrita, e a minha escrita que é feita originalmente para crianças e para jovens, ela tem ajudado, digamos, as escolas, as instituições a pensar a nossa presença no mundo de hoje a partir da nossa própria fala. Então, a literatura que eu produzo é uma literatura que ela impacta também na formação das pessoas. Se hoje a gente pode usar o termo indígena ao invés de índio, não é porque simplesmente o Estado brasileiro quer, mas é porque é uma demanda dos próprios povos indígenas, que se sentem muito mais representados pela palavra indígena do que pela palavra índio, que é uma palavra negativa, né? Uma palavra de negação. O índio é uma negação, indígena é uma afirmação. Então, quando eu afirmo indígena, eu estou dizendo que eu tenho pertencimento, eu tenho meu lugar, eu tenho meu território, eu tenho minha tradição, eu tenho minha cultura, e por ela eu brigo, por ela eu luto. Então a literatura ela tem esse poder, né? Esse poder de transformar o mundo que a gente vive e até oferecer um outro lugar para aqueles que sempre estiveram de fora. Muito obrigado. Tudo bem? Meu nome é Luigi e eu também gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Além de seus livros, você também atua como professor e palestrante. Como essas atividades complementaram seu trabalho como escritor e como contribuem para a conscientização sobre as questões indígenas? Então, Luigi, eu me formei, eu fui para a universidade estudar e fui me formando para ser professor. Eu queria ser professor. Foi um sonho de criança, sabe? Que eu sempre acreditei que o professor é aquele que professa. Professar é como uma crença, reforçar a crença da gente na capacidade humana de ser feliz, de se realizar. Então, e o professor é aquele que usa a palavra como principal instrumento. Como eu venho de uma tradição oral, era mais ou menos normal que eu fosse ser professor, justamente para ajudar a criar essa ponte entre os mundos. Agora, a formação também me abriu muitos caminhos, por isso eu sempre sou muito agradecido pelo fato de ter estudado, né, de ter participado desse mundo não indígena, porque o conhecimento que eu recebi do mundo não indígena me deu a possibilidade de entender o pensamento desse mundo não indígena. E como o pensamento não indígena ele pode se aliar com o mundo indígena, né, ou o contrário, ou vice-versa. Então são sistemas de pensamento diferentes que nos ajudam a entender o nosso lugar no mundo. Não apenas o meu lugar como indígena, mas o lugar também do outro, que não sendo indígena, ele acaba desprezando muitas vezes a minha experiência como indígena. Então, e eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo. Na verdade, eu não me intitulei ativista, porque acho que ativista é uma palavra que eu não gosto muito para dizer quem eu sou, porque normalmente ativista é uma pessoa que foca num único tema e vai fazendo ativismo, né, de proteção ambiental, de proteção aos animais. Isso é ativismo, né? Quando a gente pensa no todo, no conjunto, aí a gente é mais humanista, né? No sentido de que a gente está lidando com um conjunto de conhecimentos, né, de pertencimentos ao mundo, que foge simplesmente ao fato de ser ativista de uma causa. Por exemplo, eu sou indígena, é claro que eu defendo a causa indígena, mas a causa indígena não é a causa para os indígenas, é a causa para a humanidade toda. Porque proteger garantir os direitos dos povos indígenas também garantia de um meio ambiente melhor para todo mundo, entendeu? Então não é só ativismo pelo ativismo ali, mas eu diria que é uma atuação pela humanidade. Então de uma certa forma, humanismo. E todos esses meus estudos e conhecimentos, eles me trouxeram até aqui, né? Por isso eu, com muita alegria, eu digo, eu estou em todos os lugares. Eu posso ir
da literatura para a universidade, eu posso ir da universidade para o mundo da criança, eu posso ir do mundo da criança para o mundo da cultura. Eu vou trafegando por todos esses mundos, porque eu aprendi a lidar com esses elementos da cultura humana. E isso me ajuda muito a proteger, proteger não porque eu não sou protetor de nada, mas a me empenhar em que o mundo indígena seja entendido pela sociedade e a sociedade queira e deseje que os indígenas permaneçam vivos. Entendi. Tem mais uma também, que é a seguinte. Quais são os principais desafios que as comunidades indígenas enfrentam atualmente no Brasil? Como você acredita que a literatura e a educação podem contribuir para superá-los? Eu acho que só existe um caminho mesmo de vencer essas dificuldades, que é o caminho da educação e da cultura. Né? A cultura no seu aspecto amplo, que engloba a literatura ou as linguagens das artes. Eu sempre acho que o povo indígena, que o movimento indígena, ele tem uma dificuldade muito grande de furar a bolha da sociedade, justamente porque atinge muito ou luta muito por uma questão apenas política. Né? Nós precisamos aprender a lidar com as outras linguagens e começar a perceber que, lidando com essas linguagens, a gente consegue furar essa bolha e a gente consegue impor, digamos assim, um jeito nosso de interagir com a sociedade brasileira. Então, do meu ponto de vista, assim, as demandas dos povos indígenas têm muito a ver com a sua sobrevivência física e a sua sobrevivência simbólica. A sobrevivência física é a demarcação de território, direito à educação, direito à saúde, direito a ter um lugar onde eles possam reproduzir a sua cultura. E o simbólico é justamente o que dá a liga para aquilo que a gente chama de pertencimento. Ou seja, a garantir de que a gente pode reproduzir a nossa cultura, que tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com os nossos cantos, com as nossas danças, com as nossas línguas, porque isso tudo é o que forma o que nós somos, né? O que garante que sejamos o que nós somos de fato. Então, a literatura ele é um caminho que consegue fazer essa ponte. Não é a única, obviamente, porque a música também faz essa ponte, a arte em geral faz essa ponte, né? A arte plástica, né? Como tem acontecido, a arte material, que é como a sociedade conhece o artesanato indígena. Tudo isso são coisas que dá para ligar o nosso mundo indígena com o mundo não indígena. E garantir que o mundo não indígena possa fazer essa leitura do que nós somos, de fato. E de que nós não estamos brigando contra o Brasil, nós estamos brigando pelo Brasil. Né? E queremos brigar com o Brasil para que o Brasil se torne essa potência que ele nasceu para ser, mas que está ainda muito escondida dentro dele, porque tem a ver com a sua baixa autoestima. O Brasil é um país que tem baixa autoestima. E esse é a meu ver, o grande problema do Brasil. Ok, então, meu nome é Rafael e nós do primeiro colegial lemos o livro de Krenak, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E no livro, o que chama muita atenção da gente é que ele fala muito sobre uma cosmovisão sobre a sociedade urbana. E no seu livro, que fala sobre as passagens, os rituais, chama muita atenção que poucas vezes é mencionado na cultura indígena a parte da adolescência, que o menino ele vai direto para o ritual para virar um homem. Eu queria saber como que esse fenômeno é explicado na cultura dos povos tradicionais. Legal. Eu diria assim que o Ailton e eu escrevemos a mesma coisa. É que normalmente a minha escrita, como ela é voltada para crianças e jovens, ela dá a impressão que é menos impactante para o adulto, né? Porque o adulto às vezes não consegue ser tão inteligente quanto a criança e o jovem, né? Ele perdeu isso um pouco. Mas as nossas falas, elas basicamente são as mesmas. A gente está falando do mesmo fenômeno, né? O fenômeno de apagamento dos conhecimentos ancestrais.
Ou seja, se a gente não olha para os povos indígenas como esses povos são de verdade, a gente vai acabar achando que o nosso modo ocidental é melhor do que o jeito deles de serem. E aí o que é a tendência? É a gente querer impor o nosso modelo de sociedade para eles, para esses povos. E a gente às vezes não se dá conta que isso é continuar o processo de colonização. Né? A gente continua colonizando o pensamento, colonizando os corpos dos indígenas quando a gente acha que o nosso modelo de sociedade, modelo ocidental, é melhor do que o modelo de sociedade deles. Então, esse apagamento dessas cosmovisões, o que é uma cosmovisão? É o nosso modo de olhar para o mundo e dar respostas para os nossos dramas de existência, que está presente em todos os povos, em todas as culturas. Quais são esses dramas? As perguntas que são básicas para a gente se entender no mundo. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço nesse mundo? São as 4 perguntas básicas. Todos os povos fazem a mesma pergunta. O que difere são as respostas. Acontece que uma sociedade, achando que a sua resposta é melhor, foi impondo a sua crença, foi impondo a sua economia, foi impondo o seu modelo filosófico de existência e foi fazendo com que as outras pessoas considerassem que aquele modelo de vida ele era inferior. Então, se é inferior, a gente tem que dominar. A gente tem que se impor sobre esse mundo. Isso, assim, nós que estamos aqui numa biblioteca, está em todos os livros. Todos os livros vão ensinar a mesma coisa, vão dizer a mesma coisa. A diferença um pouco do pensamento que eu faço, que o Krenak faz e que outros autores indígenas fazem, é justamente apresentar, dizer que o que esses livros escritos no Ocidente, com a mentalidade ocidental, eles trazem, é uma forma de fazer a gente acreditar que só esse mundo é possível, que só esse mundo é real, não é? E quando a gente escreve, eu escrevendo para criança, ele para adulto e tudo mais, a gente está dizendo não, que há um outro jeito de a gente responder a essas questões existenciais. E que não existe uma cultura melhor que a outra. Todas as culturas existem exatamente para fazer os seus habitantes pessoas felizes, pessoas realizadas. Então qualquer cultura vai fazer isso, vai buscar respostas para essas indagações. Portanto, não existe uma verdade superior à outra. Existe, na verdade, apenas uma ideia, ou se a gente quiser, uma ideologia que se impõe sobre outros pensamentos ou sobre outras cosmologias, cosmosvisões. Né? E na casa do Ocidente, a cosmovisão ocidental ela é muito baseada no pensamento religioso. E o pensamento religioso ele nos joga para essa ideia do futuro. Nós só seremos felizes um dia se a gente herdar o céu, o paraíso. Então a gente tem que se comportar direitinho hoje para a gente alcançar a felicidade que há de vir. Então isso é uma cosmovisão. Esse é um jeito de olhar para o mundo. O povo que não acredita nisso é considerado menor, porque a verdade se impôs sobre as outras verdades. Então é uma briga de discurso. A gente fala hoje até da briga de narrativa. É exatamente isso, né? São narrativas que elas estão conversando, dialogando, mas é claro que uma sendo hegemônica, ela vai se impor sobre a outra. E isso acaba, como eu dizia anteriormente, acaba criando um racha, uma divisão muito grande e a impressão de que um é inimigo do outro. Na sociedade brasileira, os povos indígenas sempre foram considerados inimigos do progresso e desenvolvimento. Isso é só, como diz na filosofia, uma falácia. Ou seja, é uma forma de convencimento que se impõe, né, para a sociedade através de uma narrativa que a gente pode chamar de ideologia também. Aí a gente acredita, dizia, os livros de vocês aqui na biblioteca contam a mesma história. Portanto, a impressão é de que essa história é a verdadeira e única e a melhor de todas.
né? O que a literatura que a gente faz traz é mostrar que existe uma outra história possível, um outro modo, um outro modelo, uma outra cosmovisão possível de a gente viver. Acho que eu estou enrolando muito, não? Obrigada. Bom dia, meu nome é Angelina e eu vou fazer a última pergunta. O tema da tradição é bastante abordado na sua obra O Sinal do Pajé, destacando-se como o assunto principal. Durante o crescimento da personagem Curumim, ela adota uma postura crítica e questionadora da tal tradição que deveria ser seguida, de modo que chega a causar um certo estranhamento em sua tribo. Com o movimento de êxodo dos jovens da tribo para áreas urbanas, o pajé reconsidera os princípios milenares de permanência em seu local de origem para a preservação da tradição, concluindo que a essência dela se encontra no interior de cada indígena, e dando aos recém-formados homens a missão de pacificar os brancos na cidade. Você acredita que os jovens de povos tradicionais brasileiros da atualidade devem seguir o exemplo de Curumim e continuar o processo de desconstrução de tradições indígenas visando um efeito positivo na comunidade? Esse livro ele foi escrito já há muitos anos atrás. E quando eu escrevi, eu achei que ele não seria um livro que causasse o impacto que eu queria que causasse, que é justamente esse debate que hoje se faz de uma maneira muito mais intensa sobre a inserção da cultura indígena na sociedade brasileira, né? Mostrando que há uma crise instalada dentro dos povos indígenas que o mundo está aí, esse mundo hegemônico, ocidental, ele está aí, na nossa porta. Veja que isso foi nos anos 1990, né? O mundo ocidental está na nossa porta. O que a gente faz? A gente fica defendendo só a nossa tradição ou a gente se abre para o que está acontecendo? E esse livro, nesse sentido, foi bem profético, né? Porque ele justamente está tratando de um tema muito atual, né? E que tem a ver com a inserção da juventude indígena no mundo de hoje, seja através de participação nas universidades, seja através no mundo das artes, seja através no mundo profissional, né? Enfim, e que essas questões ainda estão postas, todas, elas não foram resolvidas, nenhuma delas. O que eu vejo assim com muita alegria é de que a juventude indígena ela está conseguindo fazer esse caminho de entender a sociedade brasileira, de se inserir na sociedade brasileira e dar uma resposta criativa por umas questões que a sociedade brasileira não conseguia ver, não conseguia perceber. Exercendo exatamente aquilo que eu defendo sempre, de que a cultura ela é dinâmica. A cultura indígena não é uma cultura parada no tempo. Quando a gente fala de tradição, a gente não está falando de ser do passado, né? Quando a gente fala de ser do passado, a gente está falando de ser retrógrado, né? De ser, de estar parado no tempo. Isso é outra coisa. A cultura não está parada no tempo. A cultura está em movimento. Portanto, quando a gente está dominando as tecnologias, dominando hoje a internet e tal, nós estamos cumprindo, na verdade, o nosso papel como atualizadores da cultura ancestral. Então nós, ao mesmo tempo que mantemos a ancestralidade dentro da gente, a gente faz com que a ancestralidade se atualize, ela esteja aqui agora, hoje. Então a questão que se impõe, que é uma questão mesmo de pertencimento na cultura indígena, isso acho que está preservado. É claro que a nossa sociedade ela está tão marcada, ela está tão tatuada de ideias dentro dela, que é muito difícil ela se livrar dessas tatuagens, né? O que é essa tatuagem que estou me referindo? As ideias que já estão estabelecidas, né? A ideia de que o índio é preguiçoso, a ideia de que índio tem muita terra, não sabe o que fazer com ela, a ideia de que índio tem que ficar no meio da floresta, a ideia, sabe, essas ideias que são, na verdade, ideias retrógradas.
Elas não são da tradição. Porque não tem nenhum problema ser tradicional. Vocês que estudam numa escola espanhola sabem muito bem disso, né? O povo espanhol é um povo de tradição, mas não é um povo fora do seu tempo. É um povo no seu tempo. É um povo antenado. É uma escola absolutamente equipada com tudo que é de melhor em termos de tecnologia. Mesmo assim, não deixou a sua tradição, a sua tradicionalidade. Não é isso? E procura trazer isso para vocês aqui, enquanto ensina. É exatamente isso que a gente faz. Agora, nós, por sermos indígenas, parece ser um pecado. Para uma escola espanhola, parece ser a melhor coisa a ser feita. Entenderam? A questão aqui da comparação, não que eu esteja criticando a cultura indígena ou criticando a cultura que é ensinada aqui numa escola espanhola. Não, pelo contrário, só estou fazendo um paralelo porque está na mente das pessoas que para o mundo ocidental é normal e comum, mas para o mundo indígena é um pecado. É como se fosse uma coisa negativa eu ter um celular maravilhoso ou de ter um carro de última geração. É como se fosse para mim isso não vale, porque afinal de contas você é um índio. Ah, mas para o empresário pode, porque afinal de contas ele é um empresário. Vocês entendem como é uma contradição, que é uma tatuagem que está na nossa mente, que dificilmente sai, porque a gente faz esse paralelo às vezes sem querer. E toda vez que a gente faz esse paralelo sem querer, a gente está pensando como colonizadores. Porque a gente não está pensando aquela sociedade do jeito que ela é. Nós estamos pensando que ela tem que ser do nosso jeito. Ou ela é daquele jeito que a gente imagina que ela seja, atrasada, antiga, etc. tal, ou ela entra no nosso mundo e aí ela deixa de ser o que ela é. Entendeu? É como se fosse uma coisa nega a outra. E não se trata disso. Se trata de compreender, né, que nós estamos no mundo contemporâneo. Nós estamos nessa contemporaneidade. O povo indígena também está presente no ano 2023. Nós não estamos em 1500. Ou seja, nós temos sim condições de viver nesse mundo, ainda que a gente preserve a nossa ancestralidade. Muito obrigada. Obrigado. De nada, foi um prazer.